O professor Oromar nos falou na aula passada sobre a evolução da vida. A evolução sempre está acompanhada da necessidade. E a maior necessidade era a proteção e a conquista da terra. Então nós vamos ter dos animais a evolução desde um porífera até um mamífero e dos vegetais desde uma alga passando por uma briófita, pteridófita, gimnospermas e angiospermas, que são vegetais com flores e frutos. Boa aula! I'd like to share a revelation that I've had during my time here. It came to me when I tried to classify your species. I realized that you're not actually mammals. Every mammal on this planet instinctively develops a natural equilibrium with the surrounding environment, but you humans do not. You move to an area and you multiply, and multiply until every natural resource is consumed. And the only way you can survive is to spread to another area. There is another organism on this planet that follows the same pattern. Do you know what it is? A virus. Human beings are a disease, a cancer of this planet. You are a plague, and we are the cure. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos começar um assunto novo. Viram um filme? Notaram? Interessante, né? A situação que ele impôs. Vocês são vírus, eu sou a cura. O que vem a ser isso? Isso é o tema da nossa aula. É o que nós vamos abordar em todas as outras aulas. O nosso tema de hoje vai ser a ciência da ecologia. Nossa, professor, já ouvi falar em ecologia, é legal, teve a Rio 92, muita gente tem falado de ecologia. Até hoje nós temos muitos comentários, a humanidade está se voltando mais para a ecologia. Nós temos o Tratado de Kyoto, a Agenda 21, um monte de gente falando de ecologia. Só falta a gente saber uma coisa. O que é ecologia? Né? Uma coisa interessante, da onde que vem essa palavra ecologia? Ecologia, ela origina de um prefixo e de um sufixo. Eco vem de oikos, quer dizer casa. E logia vem de logos, que é estudo. Né? Então é o estudo da nossa casa. Então o que vem a ser ecologia? Ecologia é a parte da biologia que se encarrega de estudar as interações dos seres vivos uns com os outros e com o meio. Então essa relação, essa interação que o ser vivo tem uns com os outros e com o ambiente é o que a gente chama de ecologia. Nossa, professor, mas é muito fácil estudar ecologia, né? Porque é só ver os problemas que tem no mundo que a gente entende. Não é assim, minha filha. Estudar ecologia significa que você tem que ter um grande conhecimento de biologia. Vamos voltar à nossa vidinha. Você lembra, no começo da biologia, nós começamos a estudar os ramos da biologia. Aqueles que iriam desvendar os seres humanos. E nós começamos com quem? Nós fomos começar lá com a nossa amiga bioquímica. Lembram-se da bioquímica? Misturava a biologia com a química. Para quê? Para que eu pudesse saber aonde estava a vida nesse ser. Eu ia entrando num ser vivo, eu ia sabendo do que ele era feito até chegar num ponto que era o átomo. E daí eu sabia que eu podia formar esse ser vivo de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, que esse carbono ia fazer cadeias, que essas cadeias iam começar a gerar substâncias como proteínas, lipídios, açúcares, que iriam fazer funções para esse ser vivo. É interessante a gente falar que na bioquímica, mesmo com todo o avanço, a gente não sabe aonde que entra a vida ali. Fica sempre essa incógnita. E daí surgiu uma coisa chamada célula, que para nós, na biologia, é a menor unidade biológica.
né? Um ser vivo ele vai até célula, a partir dali são apenas substâncias. E daí eu tinha lá a membrana, tinha todo o citoplasma com o hialoplasma lá dentro, eu tinha o núcleo, que tinha os cromossomos, onde eu poderia ter a genética, que ia me dizer como é que estaria a herança desses seres. Então a célula era ela que estava trabalhando. Em resumo, a célula era o ser vivo. Só que acontece que nós somos seres pluricelulares. O que era pluricelular mesmo? Isso, seres com várias células. E que começavam a uma falar com a outra para que o conjunto começasse a funcionar. Eu não estou entendendo muito bem. Vou revisar. Por exemplo, as células começam a dizer que está baixando o nível de açúcar. Então, umas células se falam com a outra, mandam para a célula-chefe, que se chama neurônio. A célula-chefe olha e fala, faltando açúcar, né? Vamos buscar no arquivo. E dá a sensação de fome para que o conjunto comece a andar e vá procurar alimento. Então, isso era a citologia ou biologia celular. Depois, nós partimos para um meio maior, que era a histologia. Aí as células elas se uniam para formar uma função, um tecido, né? Então isso é que era histologia. Daí nós tínhamos o de revestimento, ou de secreção, o muscular, o nervoso e o conjuntivo. Então já estava formando um ser vivo mais complexo, mais unido, porque a união faz a força. Então essas células sozinhas não poderiam viver no ambiente. Vejam o que eu acabei de falar. A célula sozinha não poderia sobreviver no ambiente. Ou seja, o ambiente está influenciando. Isso é ecologia. Depois que eu formava os tecidos, chegava esses tecidos a formar um órgão, um coração. E daí eu tinha que saber onde que eles estavam. Por exemplo, eu quero saber onde está o fígado, né? Ô, meu fígado, aqui? Não, aqui, né? E daí eu começava a estudar uma coisa chamada anatomia, que era eu saber a localização dos órgãos em um ser vivo. Então eu ia saber, por exemplo, que o coração no humano fica no centro do tórax, entre os dois pulmões, mas já num caracol fica no pé. Interessante, né? Então saber essa localização era da função da anatomia. Tudo bem, sei a localização nesse corpo, mas como é que eu vou fazer com que funcione? Como é que funciona? Por que o coração está aqui? O que tem de tão interessante? Isso era a fisiologia que dizia. E a fisiologia fazia todo esse funcionamento. Veja, a biologia, ela fez crescer o organismo, formou todo esse corpo, e agora a gente olhava para um planeta Terra e dizia, meu Deus, como tem ser vivo aqui. Então vamos começar a separar. Primeiro a gente separou como? Animais para um lado, plantas para o outro. Surgiu zoologia e botânica. Estudei as plantas, classifiquei, coloquei todas elas num grupinho, nós estudamos, pegamos a zoologia, classifiquei, colocamos todos eles em grupinhos. Daí tinha lá os invertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, né? E a gente podia até fazer coleção, podia ir passear no zoológico, podia fazer um monte de imagens lá para ver os animaizinhos. Isso era legalzinho na zoologia. E já a botânica, só com os vegetais. Ervas medicinais, que hoje está voltando em moda, podíamos classificar as plantas, era assim que a gente fazia. E por último, para prever como é que isso daqui andava, até onde queria. Aí entrou duas ciências novas. A genética, que queria prever como é que eram os descendentes, e a evolução, que previa para onde iriam esses descendentes. Foi o nosso último assunto, genética e evolução. Tá? Eu fazia toda aquela estatística, como é que seriam os descendentes, e depois como é que eles estavam evoluindo. Daí surgiram grandes pensadores, né? Darwin, Lamarck e essa turma toda. Se você já estudou na física, tem uma lei de Newton que diz assim, a toda ação corresponde uma reação, de mesma intensidade, só que sentido contrário. Essa é uma lei que a gente pode colocar na ecologia assim, muito bem. A toda ação corresponde uma reação. Se eu estou no meio onde eu vivo, a toda ação que eu executo nesse meio, ele vai me dar uma reação. Boa ou não? Eu não estou entendendo, professor. Olha, imagine assim, ó, vamos pegar uma cidade. Nessa cidade, com uma população mais ou menos de
1 milhão de habitantes. Vamos só pegar uma cidade qualquer, hipotética, e 1 milhão de habitantes. 1 milhão de habitantes que acham que a vida é só eles. Né? São tão egoístas que acham que só eles existem. 1 milhão de habitantes que não se incomodam em pegar um simples papelzinho de sorvete, amassar e jogar no lixo. Eles amassam e jogam no chão, jogam na sarjeta, jogam pela janela do ônibus, né? Ou do carro, coisa que eu valha. 1 milhão de pessoas fazendo isso. Para onde vai esse papel? Vai para o bueiro, lógico. Na primeira chuva que der, o que acontece? Entope os bueiros, extravasa. O que acontece com a cidade? Inunda. Tem uma enchente. É tudo culpa do governo. Será? Aonde foi a minha ação? Né? Imagine uma outra coisa. Nosso planeta Terra tem um pequeno rombo numa camada chamada camada de ozônio. A camada de ozônio nada mais é do que o gás ozônio, é o oxigênio ligado a 3 deles. É oxigênio, oxigênio, oxigênio. E eles fazem uma camada protetora. Veja, o ozônio lá em cima, na troposfera, é muito legal. Lá na mesosfera, ionosfera, todas aquelas camadas lindas que se estudaram em geografia. Muito legal, ele protege. Ele é como se fosse o bloqueador solar da Terra. Ela chega lá, passa o seu bloqueador, que é o ozônio, e fica no Sol. Tá ótimo. Tá? Acontece que tem um serzinho aqui que ficou tirando aquele protetor. Somos nós. Com o quê? Com o CFC. E isso criou um rombo. Quando você sai à praia sem protetor, né, que você vai lá, toma seu banhinho de sol sem protetor solar, o que acontece? Fica vermelho, parece um camarão. É o que está acontecendo com a Terra. A toda ação corresponde uma reação. Nossa, professor, mas é só eu que jogo o papel no chão. Já imaginou se todo mundo pensa, sou só eu que faço isso? Ai, professor, mas sou só eu que pego lá meu coco, lá que eu tomo água de coco, que é tão gostosa, e jogo lá na praia. Vai lá de noite passear na praia e veja o que acontece depois que os banhistas saem. É coco para tudo quanto é lado, sabugo de milho, então nem se fala. É todo mundo pensando, sou só eu, mas tem gente educada. Elas colocam num saquinho plástico, olha só como elas são educadas. Colocam num saquinho plástico, faz um buraco na areia e enterram. Plástico que demora mais de 1 milhão de anos para se deteriorar. Olha só a coisa linda como ela é educada. Né? Por que já não deixou? Pelo menos ela era orgânico. Foi colocar no plástico, né, por cima. Né? Então, a gente é responsável pela ação que a gente faz na natureza. É isso que a ecologia vem de. Vai fazer uma ação, eu vou fazer uma reação. O homem pode desaparecer da face da Terra? Pode. E a Terra pode desaparecer? Terra não. Ela se adapta à condição. Aí para derreter geleira, deixa comigo. Aí para transformar tudo em água, não tem problema. Eu vou estar aqui. Aí para transformar num planeta estéril, que nem a Lua, não tem problema. Para mim, tanto faz. As ações foram de vocês, não foram minhas. A natureza simplesmente vai se adaptar. Né? E para isso, nós temos que ver como que está o nível de organização dos seres vivos. Como que vai ser esse nível de organização? É que nem os ramos da biologia. É como eu falei para vocês. Tudo começa lá no átomo. Você lembra? Então, na verdade, o que vocês estão vendo aqui não é o seu professor. Né? Eu não sou o Oromar. Eu sou apenas uma imagem. Olha só que coisa linda. Aí, professor, que coisa mais louca é... Porque, na verdade, eu sou apenas um amontoado de átomos que conversam entre si. Nossa, jure? Juro. E esses átomos conversando formam substâncias, lipídios, glicídios, protídeos, cálcio, ferro, fósforo, vitamina A. E mais outras vitaminas. E depois formam uma célula. E depois da célula, um tecido, um órgão, um organismo. Tenho esse organismo. A ecologia ela vai mais para frente. Ela pega este átomo, vai para a célula, vai para o tecido, vai para o órgão, vai para o organismo, cai na população, vai para a comunidade e depois para toda a Terra. Então é isso que a ecologia quer. Ela não quer que você se importe só com você ali. O meu mundinho é isso daqui. Não. Se você jogar um papel hoje no chão, isso daqui vai influenciar o pessoal no Japão. Jura? Juro. É só você ver o fenômeno chamado El Niño. Acontece aonde? No Pacífico, no Chile. E afeta praticamente o mundo todo. Cada vez que borbulha aquele pessoal lá. É verdade, então.
Então, hoje nós vamos ter o homem, não somente homem, ser, eu. Hoje é homem de todos os cantos, de todos os pontos, né? De todas as formas. Então, nós temos que ver tudo isso daí. Nós vamos passar por uma revisão, por uma população, uma comunidade e assim por diante. Entenderam bem a ecologia? Então vamos fazer o seguinte. Vai tomar sua aguinha, que depois nós vamos começar com os termos. Até daqui a pouco. E aí, tudo bem? Aula gostosa, né? Aula bem tranquila. Agora nós vamos começar a falar dos termos da ecologia. Por que, professor? Porque é uma ciência e, como toda ciência, ela tem os termos que ela mesma usa. Palavras que a gente usa, que no cotidiano se chama de gíria. Ah, tá legal? Tudo beleza? Tudo vai? Tudo bem? A ecologia também tem seus termos, né? Vocês falam lá um ecossistema, um nicho ecológico, um biócora, todo mundo sabe quem é ecólogo, lógico, né? Então nós vamos começar. Qual vai ser a nossa unidade? A nossa unidade vai ser a população, porque agora o organismo não está mais isolado. Professor, eu me esqueci o que era uma população, eu não me lembro mais. Não tem problema, vamos revisar. O que era a população mesmo? População é o conjunto de organismos pertencentes a uma mesma espécie, que habitam ao mesmo tempo um mesmo espaço físico. Então você veja, eu tenho mesma espécie no mesmo espaço físico. Populações de leões da África, mesma espécie no mesmo espaço físico. População de ratos de uma cidade, mesma espécie, tá? População humana de São Paulo, digamos. População daquela espécie de São Paulo. Você veja, São Paulo tem população de humanos, de gatos, de cachorros, assim como todas as grandes cidades, né? Então, população, mesma espécie. Já a comunidade é diferente. O que vem a ser a comunidade? Comunidade, ou biocenose ou biota, é o conjunto de populações que vivem numa determinada área. Então, vejam só. Voltando lá para o exemplo de São Paulo, eu tenho a população humana, eu tenho a população de gatos, tenho a população de cachorros. Se eu juntar a população de humanos, gatos e cachorros, eu tenho a comunidade. Ah, professor, eu me lembro, o senhor deu um exemplo. Há muitas luas atrás, antes do homem branco invadir a nossa terra, eu dei o exemplo que o pessoal falava errado, ecologicamente falando, em população e comunidade. Quando eu chegava lá, aquele religioso e dizia assim: neste domingo, a comunidade vai se reunir para erguer um barracão na nossa paróquia. Se ele falou comunidade, ele vai querer que até os cachorros ajudem. Vai cachorro, vai lagarto, vai todo mundo ajudar a construir esse barracão. Ó, passou aí por uns tempos aí na televisão, todo comecinho de ano tem lá um pessoalzinho que dança. Aí de repente tem um que fala bem assim: alô comunidade, vamos lá! Se ele está chamando a comunidade, vai tudo, gente. Vai humano, vai lombriga, vai mosca, vai todo mundo. Porque são todas as populações que estão reunidas. Então, você veja, nós começamos com populações, vamos para a comunidade, porque daí eu quero essas populações interagindo. Ah, professor, legal. E depois? Lembra-se o que eu falei para vocês? Ecologia não é só indivíduo com indivíduo, é indivíduo com um meio. E que meio vai ser esse? Temperatura, luz, sal, vento, tudo isso é meio, tudo isso influencia. A isso nós vamos chamar de fatores abióticos. Doutor, eu não sei o que é um fator abiótico, então acompanha comigo. Fator abiótico ou biótopo são fatores físico-químicos que influenciam os seres vivos de uma comunidade. É isso que eu acabei de falar para vocês. Luz. Se tem muita luz, morcego vive? Não, prefere mais as cavernas. Ah, e coruja? Não, vai preferir sair à noite. Então a luz influencia quem sai de dia, quem sai de noite. Rato só gosta de sair à noite.
Temperatura, tem gente que sobrevive mais a locais quentes, tem gente que sobrevive mais a locais frios. Você não pode colocar um pinguim no Equador, nas praias do Nordeste, por exemplo. Um pinguim vai morrer, né? Não tem tanta resistência ao calor. Sal, você não pode misturar peixes de água doce com peixes de água salgada, né? Pressão, um peixe abissal lá dos abismos, lá das profundezas do oceano, nunca vai viver aqui em cima, ele explode por causa da pressão. Então esses fatores vão influenciar se uma pessoa, se um ser vivo pode se adaptar ali, vai viver ou não. Professor, legal. Agora me diga uma coisa, se eu juntar os seres vivos, comunidades, e juntar os fatores abióticos, o que eu vou ter? Eu vou ter a unidade da ecologia. Qual vai ser a unidade da ecologia? Eu vou ter o que a gente chama de ecossistema. Nossa, professor, eu já ouvi essa palavra é muito 10, ecossistema, já ouvi no jornal, ecossistema. Todo mundo fala, salve o ecossistema, vamos lá o ecossistema. Eu adoro ver reportagem no jornal que o pessoal diz assim, tá lá aquela criancinha, né, com o cartaz de cartolina amarela que a professora mandou fazer, salvem as baleias e o ecossistema da Terra, ela está fazendo passeata, daí vem a repórter diz assim, você está lutando contra o ecossistema? Estou lutando a favor do ecossistema, que lindo. E o que é ecossistema? Aí a criança olha para a professora e fala, eu não sei. Né? Então, toma cuidado. Ecossistema é a unidade da ecologia. O que vem a ser esse ecossistema? Dá uma olhadinha comigo. Ecossistema, ele vai ser o biótopo mais a biocenose. Lindo, professor. Biótopo mais biocenose. Que coisa poético. Lindo isso. Me dá até vontade de chorar. Eu não entendi nada. Ora, então vamos fazer de outro jeito. Faça assim, ó. O que é ecossistema? Ecossistema, ele vai ser a interação de um ser vivo com outro ser vivo e de um ser vivo com o meio onde ele está. Certo? Então, olha só. Se você tiver um ser vivo com outro ser vivo, eles estão interagindo, um ser vivo com o meio, isso faz parte de um ecossistema. É só você dar uma olhadinha no gráfico que está ali aparecendo. Certo? Ah, professor, então se eu tiver um ser vivo relacionado com outro ser vivo e com o meio, eu estou no ecossistema. Isso. Esse é o grande problema da nossa humanidade hoje. Primeiro, nós paramos de interagir com o meio. Então, os seres vivos começaram a sair da natureza e achar que eles eram apenas donos ou contempladores da natureza. E a gente achou que a gente podia destruir ela indefinidamente, que ela sempre estaria ali ao nosso dispor. Então a gente começou a desmatar, começamos a pescar predatoriamente, começamos a fazer o escambau. Achamos que o mar e os oceanos eram todos latas de lixo e dali jogar esgoto e vamos lá, vamos embora. Porque nós saímos da natureza. Nós somos seres que estamos acima de tudo. Tá? E o outro problema que nós estamos enfrentando hoje é que nós estamos parando de nos relacionar entre seres vivos. Como assim, professor? Está errado, a globalização está fazendo as pessoas ficarem solitárias. Porque eu sento, ninguém me vê, eu só digito, e que relação eu tenho com o outro? Nenhuma. Eu posso dizer que eu sou loiro, alto, bonito, sensual, uma coisa lógica, né? Bonito, sensual é verdadeiro, mas vamos dizer que loiro, alto eu menti, né? Então, imagine, estou isolando. Essa é a nossa grande preocupação, é o grande mal desse século. Pessoas morrendo de solidão. Porque não consegue mais chegar para alguém num elevador, porque eu acho legal que no elevador deve parecer muito filme bom, porque todo mundo fica olhando para cima. Aqueles numerozinhos devem ser mágicos, né? Porque o pessoal olha e fica vendo lá, 1, 2, 3, e ninguém fala com ninguém. Ninguém mais tem o costume de chegar e falar bom dia, boa tarde. Não há mais relação entre os seres vivos. E quando não existe mais relação entre os seres vivos, eu posso eliminar esse ser vivo com uma frieza estupenda, porque o que ele é meu? Ele não é nada. Ele é apenas alguém que estava me incomodando. Então, se você, pai, não deixou eu namorar com aquele cara, eu vou te matar. É fácil, né? Se você pegou e avançou o sinal, eu já vou sair com um porrete na cabeça para te dar, né? Porque não há mais relação, não há mais preocupação.
porque não me interessa. Morreu, puxa vida. O que eu faço agora? Agora você chora. Então deixa eu chorar. É assim. Né? Se você não namorar comigo, não namora com mais ninguém. Dá um tiro. Então, o ecossistema está se fragmentando. Nós temos que voltar a nos relacionar, que é uma coisa que muitas pessoas estão fazendo. Hoje, o que nós temos pululando? Né? Volta a medicina natural, volta a relação entre os seres, volta você ensinar as pessoas a conversar, volta a velha cadeira na varanda para conversar com o vizinho. Aquela coisa, né? Que todo mundo fazia. Oi, tudo bom? Tudo, ótimo. Então, temos que reformular esse novo ecossistema, né? A partir do ecossistema, a partir dessa interação que eu tenho de seres vivos com o meio, com eles, eu posso formular vários termos que me ajudarão a entender a ecologia, né? Então vamos ver, logo depois do ecossistema, o que nós temos. Olha só, um dos termos que nós temos vai ser a biosfera. O que é essa biosfera? É o conjunto de todos os ecossistemas de nosso planeta. Senhor, se é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta, biosfera não é o próprio planeta Terra? Matou a charada. A biosfera é toda a Terra, todo o planeta Terra. Vejam, vocês viam lá em geografia que o pessoal costumava separar a Terra em porções, né? Eu tinha a litosfera, aquela porção sólida de terras. Eu tinha a hidrosfera, aquela porção de águas. E tinha a atmosfera, aquela porção de ar. Agora, a gente da biologia introduz ali mais um elemento, que é a biosfera. Aonde tiver vida nesses três elementos, eu estou ali estudando. Tem pássaro voando, eu estou na atmosfera. Tem vírus ali também flutuando, estou lá na atmosfera. Tem peixe nadando, estou na hidrosfera. Tem urso passeando, estou na litosfera. Então, a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu, sozinho, agora, aqui na sua frente, eu sou um ecossistema? Não, o senhor não é, o senhor está sozinho. Estou nada, criança. Você que pensa. Vamos começar de dentro para fora. Primeiro, aquilo que eu já falei no começo dessa aula. Estou me relacionando com cheio de bactérias, fungos e ácaros que estão na minha pele. Depois, eu tenho pessoas aqui que vocês não veem, mas faz o programa que você vê. Eu tenho os câmeras que estão aqui, eu tenho o pessoal que está lá em cima. Estou me relacionando? Estou. Professor, mas não é um sistema, o senhor só falou de seres vivos, tá bom? E as luzes? Olha só. Tá? As luzes aquecem? Aquecem, né? Nossa, professor, então muda a temperatura? Muda a temperatura. Então, aqui também é um ecossistema. Eu posso ter o menor ecossistema, que vai ser uma gota de água, como o maior ecossistema, que vai ser toda a Terra, toda a biosfera. Então, não esqueçam disso. Ecossistema pode ser qualquer ponto, desde que tenha seres se relacionando com o meio. Além da biosfera, nós vamos também ver um outro amigo nosso, né? Que vai ser o ecótono. O que vai ser o ecótono? É a zona de transição entre dois ecossistemas. Você já imaginou se um ecossistema para e outro começa? O que acontece? Né? Tem que ter assim, uma proporção, tem que ir devagarinho, tem que ser bonitinho. Né? Então essa zona de transição é o ecótono. O senhor pode dar um exemplo? Posso. Ecossistema marinho passando para ecossistema terrestre. O que aconteceu ali? Tem uma faixa que se chama ecótono, que ninguém fala que é ecótono, mas a gente chama de praia. Vem areia, daí a areia começa alguns vegetais bem rasteiros, né? Se não tiver nenhuma casa por cima, mas vegetais rasteiros, e depois começa a vegetação. Então, a praia ela é considerada um ecótono, que é a zona de transição. Outro exemplo para vocês. Eu tenho um campo, né, extremamente baixo, com gramas, essas coisas e tal, e de repente uma floresta. Para sair do campo e ir para a floresta, eu passo por uma mata. Começa a crescer, os vegetais começam a ter mais porte, isso também é ecótono. Então, ecótono é a região de transição, aonde estou passando de um ecossistema para outro. Bem facinho, né? Depois do ecótono, nós vamos ter o quê? Depois do ecótono, nós chegamos no bioma.
Nossa, professor, bioma é triste. Não, olha só, bioma é o conjunto de seres vivos e o clima de uma determinada região. Como assim, professor? Vamos pegar lá a Antártica. A Antártida é um bioma, porque eu tenho seres vivos lá. Eu tenho a orca, eu tenho pinguim, né? Urso polar. Não, urso polar não tem no Polo Sul. Pare com isso. Aquela famosa pergunta, por que o urso polar não come pinguim, é fácil. Porque o urso polar está no Polo Norte e o pinguim está no Polo Sul. Só tem um planeta separando os dois. Eles nunca se viram, né? Então, ali eu só vou ter pinguim, focas, baleias. E tem um clima, um certo clima da região, muito frio. Isso faz um bioma, né? Então, bioma é um clima característico. Por exemplo, no Paraná. Paraná tem lá a sua mata das araucárias, um clima tropical úmido. É um bioma. É um ecossistema pré-determinado. Tudo bem? Além do bioma, nós podemos ver quem mais? Nós vamos ter o biócora, que é mais amplo que o bioma por não fornecer as características peculiares da região. Então eu posso falar assim, floresta amazônica, bioma, porque a floresta amazônica tem suas características. Agora, floresta, sabe Deus o que seja, é biócora, tá? Pode ser qualquer floresta, floresta do Congo, floresta atlântida, né? Então, professor, não é Mata Atlântica? Não, é floresta atlântica, tá? Além do bioma, nós vamos para onde agora? Do bioma, nós passamos para o habitat. Nossa, professor, o que é habitat? São os lugares ou posicionamentos físicos nos quais os organismos vivem. Como assim, professor? Olha, se eu estou trabalhando com populações, eu tenho que saber onde elas estão. Não acabei de brincar com vocês sobre o urso polar e o pinguim? Então, eu tenho que saber o habitat deles. Aonde eles estão? O urso polar no Polo Norte, o pinguim no Polo Sul, leão na África, né? O pessoal tem costume de, em teste público, fazer essas perguntas de habitat, e o pessoal sempre se engana. Né? Uma vez falaram que no Brasil tinha hipopótamo num teste público. Daí eu falei, mas aonde tem hipopótamo? Daí o pessoal fala, no zoológico tem. Mas criança, não esqueça de uma coisa, zoológico, circo é coleção. Quando a gente fala em habitat, eu estou falando onde o ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Ciclo evolutivo, ciclo biológico, lembram-se? Então, habitat do hipopótamo, África. Habitat do panda, China, e assim por aí. Canguru, Austrália, essas coisas. Isso é habitat. E nós temos agora, além do habitat, uma coisa muito interessante, que se chama nicho ecológico, que é o papel ecológico das espécies dentro da comunidade. Como assim, professor? É o que ele faz. Exemplo, se você chegar e ver uma casinha de gelo, toda côncava, com uma portinha. Quem fez aquilo? Uma casa feita de gelo. Quem sabe fazer casa de gelo? Esquimó. Então, o nicho ecológico do esquimó é saber fazer iglu. Professor, interessante isso. Então, o papel que eu desempenho na natureza. Veja só, na região sul do Brasil, o pessoal tem o costume, tinha até pouco tempo atrás, de fazer as casas com o teto muito angulado, né? Então eram tetos altos com ângulo bem fraquinho, né? Quase reto aquele teto. Por quê? Para não acumular neve. Mas que besteira. Não neva aqui, neva assim pouquinho. Para que vai fazer um teto assim todo? Não neva aqui, mas não esqueça que nós somos colonizados por europeus. Veio para o sul do Brasil italiano, alemão, e lá neva. E eles sabiam fazer como as casas? Com o teto bastante inclinado para que a neve não se acumulasse. Eles vieram para o Brasil, eles estavam um pouco se lixando para o clima. Era só o único jeito que eles tinham de construir a casa. Estou entendendo. Por exemplo, você passa por um poste e olha ali uma formação de barro com uma entradinha. Quem fez aquilo? Foi um pardal? Um sabiá? Não, foi o João de Barro. Isso é nicho ecológico. É muito importante você saber a diferença entre nicho ecológico e habitat. Tá? Foi interessante, né? Esses termos todos, essas coisas lindas. Mas são termos que a gente usa, são termos que a gente vai ficar sempre falando até o final. Tá? Vamos agora para a nossa dica de estudo. Olha só, a nossa dica de estudo hoje
é muito light, muito gostosa. Vocês vão assistir a um filme muito complicado. Se chama O Rei Leão. Ah, professor, o desenho? É. Quer entender de ecologia? Assista O Rei Leão, mas com a visão que nós tivemos hoje, para nos ajudar nas próximas aulas. Tudo bem? Espero que vocês se divirtam, que vocês estudem. Até a próxima. Na aula de hoje vimos a ciência da ecologia. O professor Oromar nos explicou o que é ecologia. Ecologia é a ciência que estuda a interação dos seres vivos com eles mesmos e com o ambiente onde eles estão. É a preocupação da ação que nós fazemos na natureza e a reação que ela nos dá. Vimos quais são os ramos da biologia. Para poder estudar a ecologia, precisamos de todos os ramos da biologia, que vem a ser a bioquímica, que mistura a biologia com química, a citologia da célula, a histologia, que estuda os tecidos, a anatomia, a parte dos seres, a fisiologia, as funções, zoologia, os animais, botânica, os seres vivos, genética e evolução, para onde vão esses seres vivos. Aprendemos os termos utilizados na ecologia. Os termos utilizados na ecologia são importantes para que os cientistas se entendam, donde o mais importante é a definição de ecossistema, que nós temos uma relação entre ser vivo com ser vivo e ser vivo com o meio que nos encontra. Até a próxima aula!